para este seminário. Eu quero ler no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14, é um texto 1, versículos 1 a 3 e depois o 6. Eu lerei os números ímpares, a igreja os pares. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Versículo 2, a igreja. Versículo 3, porquanto as duas tribos e a meia tribo já deram a Moisés herança além de Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre eles. Versículo 6. Amém? Eu quero tornar os vossos assentos. Eu quero, nesta noite, mais uma vez, carinhosamente, mais um ano, agradecer a Deus, pois é um privilégio muito grande atender o convite do pastor Reineri, com a sua muito digna esposa, a pastora Cleonice, esta família, pastor Reineri Filho, com a missionária Nicole. Que Deus recompense-os pela credibilidade, o carinho, e em nome deles, mais uma vez, reverencio, agradeço aos obreiros, à igreja como um todo. É uma alegria para mim estar aqui nesta noite. Quero, no nome do pastor Irã, reverenciar todos os demais pastores desta cidade, desta igreja, os amigos. Quero agradecer a Deus por me dar o privilégio de estar perto, de conhecer pastor Gilmar, como também rever o Cosmo, a Jéssica, sua família, e também deixar registrado a minha gratidão de forma especial ao Reineri, pastor Reineri Filho, pela amabilidade, o cuidado, representando todos vocês, de cuidar de mim. Obrigado, filho, te amo. É dele, está na minha esquerda. Vou pedir a certidão de nascimento ao pastor e à pastora para mim. Idade de filho tem, não é? 38, o meu mais novo tem 39. Queridos, com base neste texto, como se trata de um contexto voltado para seminário, me permita tratar de uma experiência sobre convicção. Por isso que eu quero se dar o tema sobre edificados e convictos. Pois o problema ou a experiência não é só estar edificado, construído. Por isso que nós falamos ontem que a palavra ou o verbo edificar é construir. Então, a proposta temática é que construído, a família construída em um fundamento, edificada, que é a palavra de Deus. Dr. Marlon, um prazer muito grande conhecê-lo. Quando nós analisamos o texto, me permita conceituar estes dois personagens para dar convicção na proposta temática. Os irmãos hão de convir
Eu tive o privilégio de, por algumas vezes, estar no Cairo e participar de curso arqueológico. E o que marcou é a estrutura da região e, sobretudo, o desenvolver do povo de Deus naquela terra. Se nós analisarmos o contexto familiar do desenvolvimento daquele povo, nós temos algumas situações adversas. Se nós visualizarmos o contexto cultural, eu disse ontem, me permita passar por algumas passagens, e aquele povo, aquela geração foi desenvolvida em uma terra alheia, uma terra que não era sua, a ponto de se tornar escravo. E dentro da Bíblia a gente percebe que foi uma geração que se desenvolveu impactada pela cultura egípcia. E no Egito, a deidade em forma de superstição era muito forte. Muitos deuses, e sobretudo o faraó, tinha que ser honrado como Deus. Então toda aquela geração de hebreus, depois do patriarca, se desenvolveram em uma terra inóspita, dentro do contexto espiritual. E dentro da Bíblia nós não encontramos registros, depois da morte dos patriarcas, de relacionamento íntimo, Rafael, pastor, entre aquela geração e Deus. Pois a gente percebe que o impregnar da religião, da cultura, estava naquela geração. Quando nós analisamos, tinha tudo para não dar certo. Quando Deus vai a Moisés e ouve o gemido daquele povo, a dor, por conta da promessa, ele usa Moisés para tirar o povo da escravidão para a liberdade. O interessante é que a Bíblia mostra, nas entrelinhas, que não havia um conhecimento íntimo do povo com Deus. Vejam que o próprio linguajar posterior do povo mostra o quantos deuses eles criam. Então Moisés se preocupa e pergunta a Deus como eu vou me apresentar ou usar o nome de quem me enviou. Observem que Deus não cita o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que era referência. Mas Deus usa o eu sou, me enviou a vós. Então, isso implica dizer, dentro da conotação de alguns eruditos, que Deus se apresenta como o maior de todos. A dificuldade que Moisés teve quando chega no Egito, mesmo analisando as 10 pragas, foi incutir no coração do povo quem era este Deus. Todas aquelas pragas que Deus fez, causou, resolveu, era Ele se apresentando ao povo, nada mais que isso. Por isso que quando chegam, que o Deus começa nas primeiras pragas, salvo engano até a segunda, os magos de Faraó fizeram o mesmo. Daí para frente, Deus vai prevalecendo e o povo vai tendo intimidade, a ponto de quando o povo de Deus em família. Observem que foi dito ontem pelo pastor Reinieri Filho, e eu abordei, que Moisés não abriu mão da nova geração. Faraó deu a opção de libertá-lo sem os meninos.
se Moisés tivesse aberto mão e aceitado a contraproposta, estes dois personagens que nós vamos citar na mensagem não estariam aqui. Então Moisés diz: não vamos se todos não saírem. Quando Deus tira o povo do Egito, que abre o Mar Vermelho, então é a primeira vez que o povo vai gritar: o nosso Deus. Veja que há uma distinção agora. O nosso Deus é o Deus que salva. O nosso Deus é o Deus que livra. Afogou o exército de Faraó e destruiu o seu reino. O povo está reconhecendo agora que o Deus que Moisés apresentou supera todos os deuses supersticiosos do Egito. Então, a partir daqui, os irmãos observam que Deus vai agora tratar com o povo acerca de conduzi-los à terra prometida. Então, nós falamos ontem: sai esta geração, e dentre desta geração vão sair dois jovens que durante o caminhar vão se destacar dentro do contexto família. Os irmãos hão de convir, se nós analisarmos, foi por Moisés que veio a lei. Então a lei de Deus começa no deserto. No deserto, se nós analisarmos, o primeiro personagem que foi fundamentado na palavra, ele vai aparecer pela primeira vez em destaque no Êxodo 17, versículos 9. Vejam o que diz o texto. Quando no deserto Israel vai enfrentar Amaleque, os amalequitas. Êxodo, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homem e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Versículo 10. Vejam, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hu subiram ao cume do outeiro. Aqui surge o nome de Josué, e Josué aparece em destaque. O fundamento da palavra de Deus vai surgir em Levítico, porque ali começa em Êxodo e continua em Levítico. É Moisés que vai incutir a palavra de Deus na família hebreia, porque ela vai edificar o povo, e o povo só venceria se fosse edificado nela. Então diz o Talmud, que nós conhecemos literalmente como Beit Talmud ou Beit Talmud, que Beit no original é casa e Talmud é instrução, ensinamento. A preocupação na nossa linguagem, porque Deus não se preocupa, mas usando a nossa linguagem para nos dar entendimento, que a família hebreia, dentro do contexto bíblico, era função do pai e da mãe fundamentar a família nos ensinos. Se você analisar o Antigo Testamento, até hoje, os judeus ortodoxos não se misturam. Eles prezam por isto aqui, a lei escrita. Então a mãe catequizava a menina e o pai o menino. Então, com 12 anos de idade, um menino judeu e uma menina
já estava na mente impregnada o fundamento da palavra de Deus. Por isso que Salomão tornou a público dizendo, em Provérbio 22:6, se não me falha a memória, veja a preocupação da estabilidade, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Observem que aqui há uma edificação, e a base da edificação é a palavra. Então você vai observar que o pai ensinava, catequizava o filho em casa, e a mãe a menina. Então, com 12 anos, eles já estavam edificados na palavra. Então, quando nós analisamos o contexto, o povo vai caminhar baseado agora na palavra de Deus. Se você lê Êxodo 24, quando o povo, eu falei ontem, disse a Moisés que estava disposto a obedecer os estatutos, então você vai ver que Moisés documentou e escreveu, fez um documento de que o povo não era inocente. Se nós continuarmos a história, o rumo é a terra prometida, e dentro de um contexto familiar. Quando nós chegamos no livro de Número, você vai observar o destaque da convicção. Eles eram convictos, eles não abriam mão da palavra, os convictos, porque tinha uns que não eram convictos. Por exemplo, há quem diga que quem denunciou Moisés a Faraó, o meu pastor nos ensina que foi um dos seus primos, junto àquele que a Coré, que a terra engoliu. Meu pastor me ensinou, junto na nossa reunião, que segundo o contexto rabínico, fala que quem denunciou o próprio primo a Faraó foi Coré. Se você analisar o comportamento de Coré, era o contrário. Então, por isso que eu estou dizendo, edificados e convictos, porque não se baseia só nisso. Então, quando nós chegamos no capítulo 13 de Números, nós vamos encontrar Moisés designando alguns homens para, com base no que Deus falou, espiar a terra. Então leiamos, tendo em vista que é um seminário, capítulo 13, versículos de 1 a 3, leiam comigo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vejam que Deus manda escolher, não era qualquer um, eram líderes de famílias. Então o versículo seguinte, versículo 3, diz o seguinte: e enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, líderes de famílias, príncipes. Quando nós chegamos no versículo 6, leiam por favor, versículo 6. Isso, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, filho de Jefoné. Observem que Calebe vai entrar numa família de quenezeus. Segundo alguns escritores dizem que Calebe
era judeu por parte da mãe, porque a Bíblia diz que ele era filho de um quenezeu, um dos moradores que não eram originais, e casou com uma mulher judia. Segundo alguns escritores, capítulo 13, versículo 16. Olha o outro nome. Capítulo 13 de Número. Estes são os nomes dos filhos dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Quero ater nesses dois personagens para você observar o contexto de edificados e convictos. Foram criados na palavra, igual a Coré e outros que a terra engoliu. Faziam parte da mesma promessa, ouviam Abirão, obrigado, a mesma instrução, acreditavam no mesmo Deus, mas a diferença era a convicção. Quando nós começamos a analisar, se nós continuarmos a ler, Moisés vai dar a eles as instruções. Cerca de 12 observações eles têm que observar a terra. Capítulo 13, versículo 18. Por favor, meu companheiro, leiam e contem comigo. Ele sai com um objetivo para voltar. Veja o que Moisés diz: vão e vede que terra é. Um objetivo. Eles iam ver o que a terra era e o povo que nela habita. Segundo objetivo. Terceiro, se é forte ou fraco. Continuando, se pouco ou muito. Versículo 19. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E quais são as cidades em que habitas? E habita, se em arraiais ou em fortalezas. Vejam que na sequência ele sai com um objetivo definido. Moisés disse: me tragam este relatório. Então você vai observar a partir daqui que eles vão observar estes pontos. 12 homens saem com estes objetivos. É a mesma coisa do pastor Reineri escolher 12 obreiros do Disseu e dar uma designação a eles de objetivos definidos. Então eles vão olhar estas observações e a Bíblia mostra que eles vão e olham, compreendem e vê a terra. E a Bíblia diz que era época das primeiras uvas serem colhidas. Quando eles chegam na terra, eles contemplam a veracidade que Deus falou. A terra mana leite e mel. Os 12 objetivos que Moisés designou para eles, eles contemplam e vê que eram reais e bons. Porém, o único que não estava no relatório de Moisés e que Moisés não pediu, os gigantes. Eles esqueceram os 12 objetivos e focaram nas impossibilidades. A Bíblia diz que quando eles voltam, os 12 vêm com a prova, com as primícias da colheita. Quando eles chegam para entregar o relatório a Moisés, eles mostram que os 12 ou mais objetivos que Moisés pediu eram reais. Contemplamos que a terra é boa e mana leite e mel. Aí vem uma conjunção adversativa. Porém, a terra tem gigantes e não vai dar para a gente possuir. São fortes, são muitos. Eles criam impossibilidade e não têm a convicção do que eles foram edificados. Observem que aqui há o conceito: 10 dos 12
foram desestimulados. E a Bíblia diz que o relatório que eles trouxeram era perfeito, mas as suas conotações desfaleceram ao povo, às famílias. Então, quando nós chegamos no versículo 30, salvo engano, versículo 30, vejam que o versículo 29, por favor, versículo 29, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então, isso aqui, mostra que eles analisaram ponto por ponto, mas o relatório dos 10 foi negativo. Vejam que a maioria, nós, se não tivermos convicções, somos levados pela maioria. A maioria aqui é contrário e diz que não vai ter jeito, mas contra a maioria vai surgir na Bíblia, na história, pela primeira vez, que até aqui a história não captou. Pela sua convicção, a história teve que colocar ele. Versículo 30, contra os 10, contra os seus argumentos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, 1, 2, 3, e o que é que ele disse? Veja a convicção. Contra 10, ele levanta-se e é a primeira vez que a história o apresenta. Se você analisar, ele é citado 10 vezes só nesta reunião, nesse conceito. Caleb, observem que ele surge aqui em um momento de desafio. Então ele faz calar o povo que murmurava, porque os 10 desestimularam todas as famílias, mas ele levanta-se e dá o seu parecer. Versículo 31, na continuidade do texto, e o 32. Vamos lá. O que é que diz? Porém, não poderemos subir contra aquele povo. Versículo 32. Perante os filhos de Israel, dizendo: a diferença e o problema é, todos faziam parte da mesma igreja. Todos eram cabeças de famílias. Todos eram líderes de família. Agora veja o conceito da convicção. É quando Josué, ele agora, capítulo 14, versículo 1, veja o que é que acontece. Então, levantou a voz. Versículo 2. Você está entendendo a gravidade disso aqui? Eles foram fundamentados na palavra. Mas o relatório e o comunicado de 10, a maioria, fez o povo esquecer das promessas e da veracidade da palavra. Vão com a maioria e perdem a convicção no que foram edificados. Então, a partir de agora, nós vamos ver qualidades de homem que a história tinha deixado de lado. Josué entra na história
no Êxodo, no capítulo 17, nós lemos. Mas Caleb só vai entrar em números. Josué entra em destaque, líder de um exército. Caleb entra em um período de desafio contra a maioria, defendendo o que aprendeu de Deus. Então o povo quis voltar para o Egito e fizeram murmuração contra Moisés. Versículo 4 do capítulo 14 de Números. Vamos ler versículo 4, 5, 6 e 7, de forma alternada. E dizia uns aos outros: gente, segura aí o 4. Um povo que quis voltar a ser escravo de novo. Não valorizou a liberdade e os milagres que Deus fez. Então o povo, as famílias queriam desistir. Pelo relatório da maioria. Versículo 5. A dor na liderança. A dor nos convictos. Veja que a Bíblia diz que a resposta do povo foi tão pejorativa que Moisés não teve outra alternativa. Calou a boca, não gritou, não disse nada, mas rasgou, caiu com a cara no chão, com o rosto em terra. Então Moisés e Arão, os dois, caíram sobre seus rostos, perante todo o ajuntamento, perante toda a família, e começaram a chorar, a gemer. Versículo 6. Olha a coragem de um convicto. Rasgaram as suas vestes. Versículo 7. E falaram a toda, dizendo: quando Moisés e Arão não tinham voz, eles levantaram a voz diante de toda a congregação, convicto no que aprenderam, enfrentaram toda a congregação, convicto na palavra, e gritaram: a terra é boa, vamos, se Deus prometeu, fomos edificados na palavra. Versículo 10. Quando eles terminam o relatório, o que acontece? A maioria dizia: vamos voltar. A maioria fez a liderança, Moisés e Arão, se arrebentarem, caírem no chão. Mas o testemunho da minoria, 2 homens convictos no que for edificado, defenderam. O povo disse: vamos apedrejar. É maioria. Quando eles pegaram a pedra, o céu se abre e a glória de Deus vem. Olhe para quem está ao seu lado e diga: independente da maioria, seja convicto no que você foi edificado. Versículos 22, 23 e 24. Olha, quando a glória de Deus, depois você lê o contexto, aí é Deus falando para a congregação. O que é que Deus diz?
me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. 23. Não verão a terra, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Agora olha o 24. Porém, segura aí, repete, porém. Repete, porém, o meu servo, não está Josué, Deus tem outros planos. Continue, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e levarei a terra em que ele entrou. Ele vai entrar na terra, a sua família, a sua semente vão possuir em herança. Palavra de Deus. Deus bradou para toda a congregação, para Moisés e Arão ouvir. Os 10, as suas famílias, não entrarão na terra. Mas meu servo Caleb, ele vai entrar, ele vai possuir com a sua família a terra que ele pisou. Convicção. Ele guardou isso aqui. Número termina. A história tira ele. Veja que em Deuteronômio quem vai protagonizar é Josué. Caleb sai da história com 40 anos, fazendo o que ele fez na convicção que ele tem. Se você analisar, salvo engano, do Êxodo a Josué, Caleb é citado 14 vezes, Josué 137 vezes. Olha o que Deus faz. Josué entra em destaque, Caleb entra num desafio de convicção. Deus diz no deserto: o meu servo Caleb. Deus o destaca. Mas Deuteronômio, a história tira ele. Aí Josué, Deus vai levantar para substituir Moisés. Foi dito aqui. Eu gosto de notar quando as pessoas falam, eu não noto, mas o meu ouvido é bem aceso. Foi dito aqui que ele vai entrar como líder das famílias na terra prometida. Veja que a partir daqui, Josué é o destaque. A partir daqui, Josué, na nossa linguagem, é o cara. Ele vai substituir o mais importante líder da história familiar igreja, Moisés. E Deus gosta tanto dele, que a Bíblia diz que Deus o esforça, e diz que vai ser com ele como foi com Moisés. Eu acho lindo que no capítulo 1 de Josué, ele não esquece, ele guarda a memória de Moisés. Moisés é citado 11 vezes. 4 delas é para Josué e outras divididas entre Deus e a história. Em todo o ministério de Josué, Moisés sempre está na memória. Ele não esqueceu de quem passou. Ele conduz o povo a abrir. Imagina, foi Josué que pegou o privilégio. Deus disse: eu vou mostrar ao povo que eu sou com você, como fui com Moisés. Com Moisés o mar se abriu. Eu vou abrir o Jordão para o povo entender que eu sou com você. Veja que quando o Jordão é aberto, a Bíblia diz que o povo reconheceu que Deus era com Josué. O ministério dele bombou. O cara, ele conduz o povo à terra prometida. É um líder exemplar. Mas Caleb não entra mais. Caleb está fora da história. Está no anonimato. Guerreando, mas a história não o apresenta. A vez é de Josué.
É por isso que eu gosto de honrar quem chegou primeiro. Eu tenho dificuldade de andar na frente de quem chegou primeiro do que eu. Josué vence as guerras. Você só vai ver Josué, são 137 vezes aproximadamente o nome citado. E desde Número, o nome de Caleb, até o livro de Josué não é mais citado. Ele passa o livro de Deuteronômio todo fora da história. Josué, a história vai dizer que ele entrou na terra prometida com o povo. 45 anos se passam. E Josué, como homem, se esqueceu. Josué está no topo, é o líder. E a história tirou o seu amigo Caleb, que foi tão convicto na decisão crucial. Josué se esqueceu. Aí voltamos para o livro de Josué, capítulo 14. Josué se esqueceu da promessa. Veja o que nós lemos na leitura oficial, Josué 14 e 1. 45 anos depois. O que eu acho lindo é que o tempo não tirou a convicção de Caleb. O anonimato não tirou a convicção da palavra. Porque quem é edificado na palavra, vem o vento, vem a chuva, vem o esquecimento, mas ele não é abalado. Ele, mesmo sem citar o nome, ele não desiste. Aí Josué se esqueceu 45 anos depois. Aí ele diz agora, já que a paz, os nossos inimigos perderam, vamos dividir a herança. Pois é o que eles fizeram em herança na terra de Canaã. Chamou o sacerdote Eleazar e disse: vamos dividir a terra em herança, as famílias, as tribos. Olha o que diz o versículo 2. E como é que nós vamos dividir? Por sorteio. Vamos sortear. Então decidiram dividir a herança por sorteio. E as famílias ficaram sabendo. 45 anos depois, o amigo esqueceu. Josué esqueceu. Aí a notícia chega na tribo de Judá. Chegou a hora de distribuição da terra. E Josué vai distribuir por sorteio. Aí vem o versículo 6. Chega nos ouvidos da família de Caleb e a Caleb. Então os filhos de Judá chegaram e disseram: não vamos aceitar. Reuniu a família e disse: vamos subir a Gilgal. Subiram a Gilgal e Caleb vai junto, já com 85 anos. Ei, 45 anos de esquecimento não tirou a convicção. Eles sobem, os filhos de Jefoné, o quenezeu. E quando chegou, foi atendido por Josué. Ele provocou. Aí agora Caleb chega na frente de Josué e diz a ele: Josué, tu sabes
a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cade Barneia, por causa de mim e de ti. Ele diz o seguinte: olha, Josué, você me esqueceu, mas a promessa que Deus me fez de pisar na terra para minha família não é sorteio, é palavra, é promessa, não é por sorteio. Você estava lá quando viu Deus falar com a congregação e com Moisés, você sabe disso. A promessa para mim e para minha família não é por sorteio, é palavra. Foi Deus que falou e eu estou convicto. Olha o versículo seguinte, versículo 7. Da idade, vamos lá, da idade, quando Moisés, servo do Senhor, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta. Ele estava dizendo: eu não fui com a maioria, a minha resposta não foi porque a maioria, para agradar ninguém, foi o que eu senti no coração. Eu falei: tem difícil, mas Deus vai nos dar vitória. É difícil, mas Deus vai honrar a família. Diga para quem está ao seu lado: não importa o tempo, não importa a maioria, seja convicto. Se Deus prometeu, o homem esquece, o tempo passa, a história te tira, mas Deus te traz de volta. Deus te traz de volta. Versículo 8. Versículo 8. Mas meus irmãos, família, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, veja que ele não procura culpado, ele não denigra a imagem de ninguém. Ele diz: os meus irmãos. Mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Prossegue, versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua. Herança perpétua, pois perseverança em seguir o Senhor, meu Deus. É para mim e para os meus filhos. Diga: é para mim e para minha família. Versículo 10. E agora, leiam, e agora? Segura aí, eis que o Senhor. Diga: quem pensou que a minha herança era por sorteio, vai ter que viver até que eu ponha o pé nela. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que eu já sou da idade de 85 anos. Versículo 11. E ainda hoje. Leiam, vamos lá. E ainda hoje estou tão forte. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para guerrear, para sair e para entrar. Eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé.
Ele cancelou o sorteio. Continua. O sorteio foi cancelado. Continua, por favor, filho. Agora, paz. Enche o peito, vai, enche o peito. Tu ouviste que os Anakim estão ali, grandes e fortes, cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. Versículo 13, é Bíblia. E Josué cancelou o sorteio e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom como herança. Diga para quem está ao seu lado: Hebrom é teu, da tua família, da família da tua família. Hebrom é teu, é dos teus filhos. E não é por sorteio, é por palavra, é por promessa, é por palavra, é por palavra. Ei, ragalaya, ragaiasa. Rai, fique de pé por bondade. Ainda ragaiá, shavai. Você já ouviu? Eu já falei aqui, só sintetizando. Quando Deus me fez a promessa, só em eu estar aqui não precisaria pregar. Quando Deus me fez a promessa em 92, eu tinha 27 anos. E Deus disse: eu vou abençoar você e sua família. Ninguém dá valor a você. Me colocou uma proposta de que as fronteiras do mundo iam se abrir. Em contrapartida, diziam que eu não valia o que comia. Eu acreditei. Eu andava com a Bíblia como se anda hoje com o celular, andando e lendo, meu amigo, jejuando 5 dias por semana, orando em média 8 horas por dia. O primeiro crente na família, em 1992. Deus me fez a promessa com 27 anos. Eu acreditei. Deus ressuscitou a minha filha em um momento de dúvida e me renovou. 94. 15 anos a história me esqueceu. 15 anos de desafios. Eu nunca disse isso, salvo engano. Entre esses 15 anos, muitas vezes trabalhando em usina de açúcar, o dinheiro do mês já era para o supermercado e ainda ficava dívidas. Me tornei cliente do SPC e Serasa. Pegava minha esposa, meus filhos, vamos para o mercado, hiper bom preço. Minha esposa enchia 2 carros. Os meninos escolhiam o iogurte. Chegava no caixa, passava o cartão. E o cartão só fazia pip, pip, pip. Não fazia aquele barulho da nota. Até hoje, toda vez que eu faço compra, eu faço isso. Porque o cartão não fazia. A moça dizia: não passou, é a senha. Tentava, não moço, o senhor não tem crédito. Virava as costas, saia da fila. E minha mulher caía nos prantos. Chegava em casa sem comida. Dirigindo a maior congregação do Rio Largo.
A doença veio no joelho. E eu tinha um cargo de chefia, fui para o INSS. Piorou as coisas. Meses sem receber. O meu pastor me chamou: Bento, o que é que está acontecendo? Eu digo: nada não, pastor, está tudo bem. É porque eu sonhei que tu está precisando de ajuda, mas no sonho Deus me disse: não ajude não. Mas continuava lendo, continuava orando, convicto em que eu fui edificado em minha família. Humilhação. Chegava no círculo de oração, as irmãs olhavam para mim e diziam: negro, vai limpar o banheiro, só é para que tu serve? Estás pensando que é alguma coisa aqui? E eu pegava o rodo, o baldo do pinho-sol, e as lágrimas caíam, mas convicto. Com 45 anos de idade, me diziam: tá velho, vai morrer só tirando oferta dentro do canavial. Não tem mais como acontecer. A minha esposa dizia: olha, só tem 10 reais. Eu morava a 15 quilômetros do Rio Largo, fazenda Canoas. Ia muitas vezes na terça a pé, à noite, voltando meia-noite, chegava 1h da manhã. Pega esses 10 reais, compra açúcar, café. Quando eu chegava, não comprava logo, ia para a igreja. O pastor dizia: estamos precisando de uma oferta. Eu pegava os 10, esquecia da comida e dava de oferta. Quando terminava o culto, botava a mão: meu Deus, vou voltar para casa sem nada. Mas convicto, morando na casa da usina, devendo SPC e Serasa. O banco tomou meu carro porque eu não consegui pagar. As irmãs da congregação, Morada dos Palmares, que era um galpão, era maior, via eu chegar, já tinha lugar, a garagem, abria o portão. Agora eu estava chegando de alternativa ou de ônibus e descia na porta da igreja, elas choravam. Mas convicto, 15 anos. Aí Deus junta a multidão. E o pastor Zé Antônio, Zé Neco, saudosa memória, sem ter intimidade comigo, manda o secretário me ligar, ainda no canavial. Eu ouvi falar de um nome chamado Genival Bento, e eu estou sentindo em colocar ele para pregar nas convenções. 2009. E o secretário liga: é o Genival, sou. O pastor Zé Antônio mandou ligar para você. Ele não me conhece, não sei. É mês de junho, em agosto é a convenção. E ele lhe escalou para pregar no encerramento. Como pode? Dia 9 de agosto de 2009. 35 a 40 mil pessoas juntas. E o negrinho do canavial, que diziam: já velho, vai para frente, mas não, estava pregando na convenção. Terminei de pregar, os doutores me abraçavam, porque antes, quando a foto saiu, eles foram dizer ao pastor: o senhor vai pôr aquele nego para pregar? Ele é da roça, da cana, ele não tem cultura, ele não tem formação, ele é pobre, não fala bonito, o senhor vai botar o seu ministério em risco. O pastor disse: foi Deus que mandou, ninguém toca mais no assunto. Não é sorteio, é promessa. Não é sorteio, é promessa. 2011 já era a Europa. 2013 New York. 2014 Japão. Cheguei antes de ontem de Londres, para a semana Estados Unidos, dia 7 Japão, ainda tem umas 15 viagens internacionais. Agora imagina, da cana não vale mais nada, tá velho.
Em 5 anos, já vou com quase 100 vezes entrando e saindo dos Estados Unidos, quase 100 vezes na Europa, porque não posso ir mais. Tem lugar que eu chego, que eu fico até com as bochechinhas vermelhas, emocionado, porque tem gente branca na porta de trás, outro na porta da frente. O neguinho sai dos aeroportos, já tem branco abrindo a porta. Por favor, pastor, é promessa, não é sorteio, é promessa. Hoje eu moro em casa própria, não moro mais em casa de usina. Hoje eu tenho um carro próprio, não ando. O banco não toma mais porque comprei à vista. A minha família está desfrutando das bênçãos de Deus. Eu e minha família. Josué cancela o sorteio. Capítulo 14. Capítulo 24, versículo 15. Agora Josué brada. Quando o povo quer enfraquecer, ele diz: vocês sirvam quem vocês quiserem. Agora leia com o coração cheio. Se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa. Convicção. Então olha para esse crente do mesmo sexo. Olha para a tua família que estiver perto de você, como eu estou com eles aqui, e diga para ele: a minha promessa e da minha família não é por sorteio. Alai ribayasha, alai praikachayasha, elioyo praisa, alai ndeiglaisembriadai. Eu ainda restauro, eu ainda faço. E neste dia, ó restauração, ó restauração, ó restauração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Adore, 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 adore. Se tu está perto da tua família, vai lá, abraça ele. Procura um parente, abraça ela. Se não tem um parente, abraça alguém aí. Olha o que a medicina diz. Como é bom o calor da família. A medicina diz que 80% da humanidade tem deficiência de vitamina D. E Deus deu de graça. A vitamina D é pelo calor do sol. É pelo calor. Você vai para o médico, vai te dar uma receita. Você está com deficiência de vitamina D, te dá uma receita. Você vai para a farmácia ou para uma manipulação e custa o olho da cara. E a vitamina D, Deus de graça, é pelo calor. Então olha para a tua família, olha para esse irmão e diga para ele: eu estou precisando restaurar a vitamina D. Preciso do teu calor. É frio. Diga: me abraça. Eu preciso de vitamina D. Abraça ele, abraça ela. Recebe renovo, recebe vitamina D. Deus está restaurando o que precisa ser restaurado. Você vai contar o seu testemunho daqui a alguns dias, com você e sua família incluso nela, como eu estou hoje contando a minha. Perdi uma filha com 8 meses por não ter condição de dar alimento, mas hoje eu dou comida aos meus filhos, dou comida aos meus netos, ajudo os meus filhos, ajudo os meus netos, e eles são bênçãos na minha vida, porque convicto estou que eu e minha casa fomos edificados na palavra, na palavra, na palavra. Restaura agora, Jesus, famílias que precisam ser restauradas, lares, lares, lares. Traga alguém para Jesus, traga. Eu vi que tem uma pessoa, duas que não são crentes. Venha, filho, venha, filha. Adore, adore, em nome de Jesus.